O senador Eduardo Girão, da tribuna do Senado, lembrou uma profecia bíblica sobre o fim do direito e apontou: este texto bíblico tem 2,7 mil anos de idade, mas se aplica perfeitamente para a realidade atual do Brasil. O senador descreveu a situação de erosão do Estado de Direito que se observa no país, dizendo: continua ainda a escalada de arbitrariedades do Poder Judiciário brasileiro numa verdadeira subversão do direito, favorecendo apenas um lado político-ideológico. A saudável pluralidade de ideias já não pode mais existir no Brasil. Isso é um fato. Só é permitida a mesma coloração, com matizes diferentes, mas a mesma coloração ideológica, visando a construção autoritária do pensamento único. O senador mencionou a aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo, apontando: a juíza brasileira foi punida por causa da ousadia de ter feito as seguintes críticas a ministros do nosso STF em suas redes sociais. Esse inquérito das fake news é um inquérito do fim do mundo comparado a medidas de exceção da extinta União Soviética. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Os ministros Alexandre de Moraes e Barroso são perseguidores gerais da República. Isso deve ter incomodado muito esses dois magistrados, que já foram objeto de muitos pedidos de impeachment, inclusive de minha autoria. Eduardo Girão apontou que o parecer do CNJ deixa transparecer que as críticas têm fundamento e que o processo visa impedir que essas críticas sejam levadas a público. Ele disse: o CNJ, em seu parecer condenando a juíza, disse que essas críticas abalam a imagem de todo o Poder Judiciário. Esse parecer, pelo menos, teve a dignidade de reconhecer que a juíza só falou a verdade, que possivelmente seja o mesmo pensamento de centenas ou quem sabe milhares de magistrados em todo o país, mas que ainda permanecem em silêncio, muitas vezes até por medo de retaliação. O senador afirmou: essa vergonhosa aposentadoria compulsória de uma juíza tão jovem é um abuso e um atentado à magistratura que abre um precedente perigoso de coerção com o objetivo de silenciar as vozes discordantes de um sistema que quer impor o pensamento único. Girão citou a manifestação da Associação Brasileira de Juristas Conservadores, que chamou a aposentadoria de desarrazoada e questionou: diante de tudo isso, eu faço novamente a mesma pergunta. Até quando esse Senado vai continuar omisso? Até quando? Ele acrescentou: estamos vivendo uma insegurança jurídica sem precedentes na história da nossa nação. O brasileiro está assustado. O senador apontou que o país está, se não no fundo do poço, próximo do fim do poço, e convidou a população a se manifestar. Ele disse: se tem uma coisa que político respeita, todo político, é o povo organizado que sabe se manifestar. Por isso, no dia 4 de junho, eu estarei nas ruas com a minha família. Irei dentro de uma convocação que não é de movimento nenhum. É uma convocação que eu, como cidadão, porque aqui no Senado nós estamos, não somos, estamos temporariamente, mas como cidadãos que amamos esse país, a gente não pode ver triunfar tanta maldade, tanto desrespeito, tanta humilhação, como, por exemplo, a gente está vendo todo dia, inclusive um ditador sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado, enquanto seu povo lá está de joelhos passando fome. O senador lembrou que durante a campanha eleitoral, cidadãos foram proibidos de mencionar a ligação entre Lula e Maduro, que agora é mostrada de forma escancarada pelo presidente. Ele disse: tudo isso foi proibido de se falar durante a campanha. O TSE
proibiu que o povo brasileiro recebesse essa relação antiga entre o presidente Lula e Nicolás Maduro, o ditador, assim como o ditador também da Nicarágua, Daniel Ortega, que persegue cristãos, que fecha emissoras, que faz todo tipo de barbaridade contra os seus opositores. O assédio à juíza Ludmila Lins Grilo é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direito por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Salomão também foi o relator do processo do CNJ que afastou a juíza Ludmila Lins Grilo e é considerado candidato ao STF a ser nomeado por Lula. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos da Folha Política estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros, muito obrigado, que estão nos acompanhando nessa tarde de terça-feira, dia 30 de maio, último dia do mês, aniversário, senador Cajuru, da minha filha, minha caçula, Manuela, que está fazendo 8 anos hoje, e é um dia muito especial. E quero cumprimentar as brasileiras e os brasileiros que nos assistem, graças ao trabalho sempre atencioso, competente, do pool de comunicação da Casa Revisora da República. Olha, eu vou iniciar esse meu pronunciamento com uma profecia bíblica. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Isaías 53:14. Esse texto bíblico tem 2.700 anos de idade, mas se aplica perfeitamente para a realidade atual do Brasil. Continua ainda a escalada de arbitrariedades do Poder Judiciário brasileiro, numa verdadeira subversão do direito, favorecendo apenas um lado político ideológico. A saudável pluralidade de ideias já não pode mais existir no Brasil, isso é um fato. Só é permitida apenas a mesma coloração, com matizes diferentes, mas a mesma coloração ideológica, visando a construção autoritária do pensamento único. No dia 25 de maio de 2023, 5 dias atrás, a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi aposentada compulsoriamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Dr. José Arthur de Carvalho Pereira Filho, desembargador, que argumentou que sua decisão foi por, entre aspas, interesse público.
Ela estava afastada do cargo desde fevereiro, acusada de não ter cumprido uma portaria do Conselho Nacional de Justiça. Mas, na verdade, senhoras e senhores, a juíza brasileira foi punida por causa da ousadia de ter feito as seguintes críticas a ministros do nosso STF através de suas redes sociais. Abro aspas. Esse inquérito das fake news é um inquérito do fim do mundo, comparado a medidas de exceção da extinta União Soviética. Fecho aspas. Abro aspas de novo. Os ministros Alexandre de Moraes e Barroso são perseguidores gerais da República. Fecha aspas. Isso deve ter incomodado muito esses dois magistrados que já foram objeto de muitos pedidos de impeachment, inclusive de minha autoria. O CNJ, em seu parecer, condenando a juíza, disse que essas críticas abalam a imagem de todo o poder judiciário. Esse parecer, pelo menos, teve a dignidade de reconhecer que a juíza só falou a verdade e que possivelmente seja o mesmo pensamento de centenas ou, quem sabe, milhares de magistrados em todo o país, mas que ainda permanecem em silêncio, muitas vezes até por causa do medo de retaliação. A juíza Ludmila Lins Grilo, como profissional e mulher, escolheu a magistratura para exercer sua atividade profissional, tomando como exemplo a sua mãe, que depois dos 40 anos de idade voltou a estudar, sozinha, tendo tido êxito em 3 concursos públicos, dando o exemplo de dedicação e competência. Assim ela seguiu esse caminho de estudo dedicado, optando pelo direito não apenas para a realização meramente profissional, mas para se tornar um agente positivo na construção de uma nação onde impere a verdadeira justiça com J maiúsculo. Este tipo de arbitrariedade não era visto em nosso país desde o regime militar. Em 1969, num protesto contra a aposentadoria compulsória de colegas da Universidade de São Paulo, que ousaram dizer o que pensavam sobre a ditadura no Brasil, o historiador Sérgio Buarque de Holanda decidiu encerrar sua carreira docente, solidarizando-se com os que haviam sido vítimas daquele abuso. E agora, mais de 50 anos depois, voltamos a viver uma situação semelhante, em que profissionais são punidos por pensar diferente da narrativa dominante. Esta vergonhosa aposentadoria compulsória de uma juíza tão jovem é um abuso e um atentado à magistratura, que abre um precedente perigoso de coerção com o objetivo de silenciar as vozes discordantes de um sistema que quer impor o pensamento único. Eu encerro aqui ressaltando importante documento publicado pelo jornal Independente, corajoso. E nesses tempos de hoje, nós temos que valorizar veículos de comunicação que têm esse tipo de postura. Gazeta do Povo. Reproduzo apenas alguns trechos desse corajoso documento assinado pela Associação Brasileira de Juristas Conservadores, que saiu em defesa da juíza Ludmila Lins Grilo. Abro aspas. Essa aposentadoria compulsória é desarrazoada medida que fere de morte a magistratura nacional. Abro aspas, fecho aspas e abro outra. O Estado de Direito não comporta perseguição política, ainda que travestida de missão institucional. Fecho aspas. Abro mais uma. A democracia, a liberdade e o Estado de Direito estão ultrajados. Fecho aspas. Abro outra, da Associação Brasileira de Juristas Conservadores. Os princípios republicanos e constitucionais encontram-se sepultados. E o medo é o sentimento comum.
Fecho aspas. Diante de tudo isso, eu faço novamente a mesma pergunta. Até quando esse Senado vai continuar omisso? Até quando? Ora, nesse minuto que me falta, para respeitar aqui o tempo, já tendo um novo presidente sentado ali, eu queria dizer que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica sem precedentes na história da nossa nação. O brasileiro está assustado. Ontem eu subi essa tribuna e disse que só tem uma maneira. E olha que eu cheguei na política há pouco tempo, há 4 anos e 4 meses, e eu não tenho a menor dúvida, você brasileiro está nos assistindo, só tem uma maneira. No ponto que nós chegamos, se não no fundo do poço, próximo do fim do poço, nós voltarmos às ruas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como sempre fizemos ao longo da história, sem jogar papel no chão, sem quebrar nada. Não tem jeito. Se tem uma coisa que político respeita, todo político, é um povo organizado que sabe se manifestar. Por isso que no dia 4 de junho, eu estarei nas ruas com a minha família. Irei dentro de uma convocação que não é de movimento nenhum. É uma convocação que eu, como cidadão, porque aqui no Senado nós estamos, não somos, estamos temporariamente. Mas como cidadãos que amamos esse país, a gente não pode ver triunfar tanta maldade, tanto desrespeito, tanta humilhação, como, por exemplo, a gente está vendo todo dia. Inclusive um ditador sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado, enquanto o seu povo lá está de joelhos, passando fome. 7 milhões saíram daquele país, às vezes com 10 quilos, 15 quilos a menos. Perseguição de jornalistas, perseguição de opositores. Tem lá agentes públicos que chegaram ao ponto de serem estuprados várias vezes, mulheres, feito abortos, porque chegou no limite do limite, porque ela denunciava. Esse é um país que tem zero de democracia. Tem, inclusive, um pedido de prisão do senhor Maduro de 15 milhões de oferta dos Estados Unidos da América por tráfico de drogas, e o Brasil recebe isso. O Brasil não é assim. O nosso Brasil absolutamente não coaduna com esse tipo de barbaridade. Nosso povo é honesto, é íntegro, é pacífico. Não aceita que os irmãos venezuelanos, com a inflação de 300%, sejam subjugados por uma tirania. E tudo isso foi proibido de se falar durante a campanha. O TSE proibiu que o povo brasileiro recebesse essa relação antiga entre o presidente Lula e Nicolás Maduro, o ditador, assim como o ditador também da Nicarágua, Daniel Ortega, que persegue cristãos, que fecha emissoras, que faz todo tipo de barbaridade contra os seus opositores. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, meu amigo, meu irmão, senador Jorge Cajuru. Recíproco, senador Eduardo Girão, e apenas